e te fazer uma pergunta. Como que você acha que o profissional da contabilidade pode contribuir nesse momento que a gente está, teoricamente, num pós-pandemia? Ótima colocação. Eu, pela minha mundivivência, tenho uma fase anterior à pandemia e tem essa fase que eu estou vivendo agora já com 73 anos. Então, como eu vejo esse momento de transição? De um lado, eu observo a ciência médica com suas soluções para o enfrentamento da crise, em conflito com o outro lado, das ciências econômicas, com suas soluções para o enfrentamento da crise. Na realidade, nós não sabemos o que está acontecendo. Não temos ainda a proposta definitiva que solucione esse momento difícil que a humanidade está vivendo, não só o Brasil. Mas, nesse conflito de ciências, ainda tem um aspecto que é a politização que está sendo feita em cima desse cenário. E isso eu não vou comentar aqui, isso é outra questão. Mas também abre um espaço, na minha visão, para que o profissional da contabilidade, através das suas técnicas, rastreamento de cheque, perícia contábil, auditoria, apuração de haveres, né, é um aliado estratégico do poder público no combate à corrupção, em benefício de toda a coletividade. Ou seja, nós somos um agente de defesa da sociedade através do nosso conhecimento técnico específico. Eu tenho essa visão. Então, nós estamos de parabéns, temos que valorizar também e mostrar para a sociedade que nós estamos participando. Se não estamos no palco, mas lá na coxia, lá atrás, alguém está usando o nosso conhecimento, na área jurídica principalmente, para fazer os levantamentos das informações que não são opinativas, porque a perícia não opina, não é auditoria, não é opinião do auditor. A perícia é o fato. É a constatação do fato. E contador, nós sabemos que não duvida, contador constata. Então eu penso que esse momento nós estamos assim muito protagonistas, reservadamente, porque não estamos na frente do palco, não é? Mas estamos atribuindo uma importância muito grande na área jurídica. Acho que os advogados, quem está fazendo os acordos aí de delação premiada e tal, está se fundamentando em trabalhos do profissional da contabilidade. Então eu tenho essa visão, eu vejo que a contabilidade é um parceiro importante da sociedade nesse momento. Sim, sim. Peon, deixa eu aproveitar que você falou do destaque, né, do profissional de contabilidade nesse cenário de anticorrupção e te fazer uma outra pergunta. Você que é bem mais experiente, como você vê esse avanço tecnológico? Você acha que ele prejudica a nossa profissão, como tem muitos aí que estão falando, inclusive, que a contabilidade vai acabar? Ou você acha que a tecnologia ela é meio, que ela nos ajuda? Na minha visão, nós passamos por vários momentos tecnológicos, né? Desde a parte tecnologia é uma maneira de fazer alguma coisa. Hoje nós temos um parceiro que é exatamente aparelhos técnicos de informática, sistemas, etc., que dão mais velocidade ao processamento das informações. E aí, essa disrupção que nós estamos vendo atualmente, na minha forma de entender, no ambiente contábil, mais do que a disrupção de sistemas, tem que ser você quebrar os paradigmas. A disrupção começa dentro de você. Não adianta você ter um automóvel espetacular e não vai saber dirigir, porque você está algemado e não consegue quebrar paradigmas. Então eu penso que é um momento que nós temos que aproveitar todos os recursos tecnológicos a favor do processo de transformação de dados, não é? Mas isso não vai tirar o que nós temos de melhor,
é inteligência, é o conhecimento. Então você vai usar todas essas rapidez, velocidade do tratamento de informações para produzir relatórios e chegar junto ao seu cliente e ser um consultor, apontar caminhos, fazer, olha, o rumo é esse. Então você também tem que um pouquinho de economia, um pouquinho de direito, mas a contabilidade como um norte para você orientar o teu cliente. Olha, cuidado aqui, né? Você está com um prazo de pagamento anterior ao seu prazo de recebimento, você está pagando antes de receber do cliente, né? Seu custo de produção pode estar com esses defeitos aqui, vamos ajustar as coisas, né? Planejamento, controle, etc. Eu penso que esse momento da disrupção tecnológica é irreversível, né? E hoje eu luto até para... Eu já não atendo mais o celular, eu só vejo o celular 2 vezes por dia, uma de manhã, outra de noite. Enquanto a minha neta com 9 anos, coitada, 24 horas por dia, e o dia que ela não tem celular, tá uma abstinência. E a minha geração era outra. Eu era uma geração que no ginásio eu tinha que estudar, eu tinha turma de rua, a gente ia para a merenda, para o recreio, dava um tapa no outro, dava um soco, arengava. Hoje as crianças não podem nem brigar, porque vai brigar, é feio, o outro responde, é feio é você e tal. Quer dizer, não sai nem um tapa. Que faz parte de todo um processo de aprendizado. Então eu vejo que se souber usar o ambiente tecnológico como auxiliar para o teu tirocínio, a tua inteligência e contribuir para a sustentabilidade do objeto que você vai trabalhar, que é a essência, o patrimônio é o objeto da contabilidade. Então você vai colaborar. Até o momento que chega um vírus, aí não tem nada, porque o vírus fechou tudo, faliu. Então essa coisa ninguém sabe como vai acabar. Então é um momento muito difícil, mas ainda assim eu vejo a tecnologia tá aliada ao profissional da contabilidade e a outros setores também. Eu vejo dessa forma. Aí, Peon, já chegou aqui, ó, registrar a presença do Edilson Energisa, Silvia, nossa delegada, Flavinha também, delegada de Caxias, ó, já começou o primeiro bordão, Peon, ó. A Baixada vai tremer. Flavinha falou que você criou o bordão que a Baixada vai tremer. Peon. São motivadores. Na realidade, durante a minha preparação para o magistério, eu fui muito treinado, né? Eu procurei muito. Aliás, a minha vida toda eu fui ajudado, das maiores formas. Até hoje eu sou ajudado. Então eu procuro, na medida do possível, também ajudar. Né? Porque eu fui muito ajudado em vários estágios da minha formação. Profissional mesmo, aquela competitividade dentro das organizações e tudo, né? A gente tinha que criar mecanismos de defesa, etc. Então eu fui muito ajudado e ajudo também sempre que posso. Então, na capacitação para o magistério, os meus professores, eles têm momentos que nós chamamos de ativadores, né? Para você descontrair o ambiente e tal. Então eu procuro sempre uma situação do momento para trazer para dentro da sala de aula e encaixar. Descontrai, né? Às vezes fica mais leve, né? Exatamente. Você se aproxima mais o aluno para perto muito. De você. O aluno já trabalha o dia inteiro, de 8 às 5, chega na faculdade 18h30, vai ficar até às 11, 10h30. É horrível. Então, eu tenho que entender isso. Sim. Então, plano de aula. Também tive muita sorte porque as faculdades que eu trabalhei, as organizações, as empresas que eu fiz treinamento empresarial. Isso que eu ia te perguntar agora. Fala um pouquinho sobre a sua carreira profissional. Bom, para a galera. Na realidade, eu sou fruto da classe média urbana da Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu nasci em Copacabana, meu pai e minha mãe. Nasci em 1948 e fecundaram um XX e um XY. Naquela época era assim. Hoje as coisas mudaram. Então, na realidade, o mais importante foi o clima, o ambiente que eu cheguei no mundo. Porque
Eu estou com 72 anos, vou fazer 73, eu nasci em 1948. E a Segunda Guerra Mundial acabou em 45. 3 anos depois eu estava chegando. Então nós estávamos vivendo aquele clima. E em 46 foi criado o Conselho Federal de Contabilidade. Comemoramos agora 75 anos. Não é? E em 48 eu cheguei. Em 50 o Brasil estava passando por um trauma terrível, que foi o Maracanaço, quando perdeu para o Uruguai, a final da Copa do Mundo aqui, que ele construiu pensando que ia ser campeão. Então eu cheguei nesse momento. Nesse mundo. Com essa realidade. E aí eu comecei, depois de um certo tempo, contar minha vida por décadas. Então, na década de... eu cheguei com 50, 60, né? Foi quando eu me tornei flamenguista, porque eu era coroinha na igreja Nossa Senhora de Copacabana, ali na rua, lá de Governo. E o sacristão, o padre, era muito amigo e era flamenguista e me levava para o Maracanã, aquela turma toda de coroinha, porque não recebia jeton para ser coroinha. Era por amor, né? Bom, enfim. E aí... morava ali na Rua Paula Freitas, esquina com a Avenida Copacabana, fui criado por ali, futebol de praia, enfim. E aí eu comecei nós estudávamos naquela época, nós tínhamos turma de rua e tal, futebol de praia, academia, mas nós estudávamos, devo de capa, respeitávamos os professores no primário, cantávamos o hino, o professor entrava e tal, a gente levantava, o professor e tal, respeitava. E aí eu fiz o primário, escola pública. Foi em 58, aí chegou 60, 64 teve a Revolução, eu já estava entrando no ginásio, e 67 eu fui para o Exército. Fui para o Exército. Foi para o Exército? Civil Exército. E na época, hoje a turma usa aquele cabelo de recruta. Naquela época ninguém queria usar aquele cabelo raspadinho, chamava Príncipe Danilo, porque era a época dos Beatles. Eu usei calça boca de sino, santropê com boca de sino. Imagina hoje. E voltou Que na loucura, né? Pois é. Voltou para as mulheres, entendeu? essa calça boca de sino. Carol, é cíclico, né? Mas enfim. Aí eu fui para contabilidade. Eu era soldado e tinha o sargento, que achou que eu já estava fazendo o ginásio científico e me escalou para trabalhar no recepção do rancho, do quartel. E eu ia para lá, fazia contagem e tal, recebia, fazia conferência, e um dia ele se aborreceu comigo, o sargento, porque eu fui fazer, eu me lembro como se fosse hoje, eu estou com 73, isso aconteceu, eu tinha 18 para 19, menino. E aí, eu com a nota fiscal lá, arroz, feijão, farinha, açúcar, e acabou. Aí ele, ele falava, ele era fanho, né? E eu não entendia o que ele estava dizendo. Isso é fato. Aí ele se aborreceu, pegou o negócio da minha mão, botou lá um carimbão, atesto que a nota que o material foi entregue, ele queria dizer aceite, para eu dar o visto de aceite. E aquele material do boletim de almoxarifado, que eu tinha que encaminhar a nota de fornecimento de material para a contabilidade, então fazer o registro e conciliar o almoxarifado, o boletim, com o fiscal e o financeiro, né? O extracontábil com o financeiro, conciliar a razão. E aí eu comecei ali a entender que eu estava indiretamente vinculado à contabilidade, porque aquele documento que eu ia fazer ia ser o gerador de um registro na contabilidade. Mas eu não tinha essa percepção. Aí, diante disso, eu fui dei baixa, né? Cumpri o círculo militar e você tinha que obedecer lá, porque ou você obedece ou não sai. Sapato engraxado e tal. Eu comecei a criar hábitos de disciplina para não ficar no pernoite. Hábitos que eu tenho até hoje dentro de casa. Isso me cria, às vezes, um ruído, porque eu tenho 2 filhas, uma esposa, uma neta e uma cachorra fêmea, quer dizer, um harém grande. Então, elas não são organizadas como eu fui. Isso, às vezes, cria
E o pior é que o cachorro sempre está do lado dela. Não sei se é espírito de corpos, alguma coisa assim. Enfim. Dali eu saí, fui para São Paulo. Meu pai tinha um amigo lá em São Paulo, eu mudei para lá, eu falei, não está fazendo nada, eu estava estudando, era vestibular, então arrumei um emprego para ele. Eu cheguei lá em São Paulo, me lembro como se fosse hoje, na Petroquímica União. Ah, você é o filho do fulano? Peguei o ônibus. Então, o que você sabe fazer? Eu falei, nada, mas ele pediu para eu vir aqui, então vem cá, vou te dar, você vai ser, praticante de escritório. Senta ali naquela sala, aí estava escrito arquivo morto. Aí eu não sabia que era o arquivo morto da contabilidade. Aí o que você tem que fazer? Você tem que pegar os documentos, separar no envelope plástico o que é aqui e o que é ali. Se tiver movimentação financeira, caixa. Se não tiver, extra caixa. Extra caixa, extra caixa. Quer dizer, então eu não procurei a contabilidade, ela foi me puxando. Entendeu? E aí eu já dentro do escritório, aí saí chamava Petroquímica União, sensacional. A fábrica era em Cubatão, eu morava em São Paulo, já trabalhando em contabilidade, sem saber o que era contabilidade. E ao lado tinha aquelas máquinas de mecanografia, a RUF, saía aquelas fichas amarelas, e ao lado da análise de contas. Eu passei 10 anos depois fazendo análise de contas, que é uma parte que você vê mesmo, porque mexe com DRE, balanço, aquilo e tal, enfim. E aí eu falei, não, São Paulo está ótimo, eu quero voltar para o Rio. Aí voltei para o Rio, aí fui trabalhar no Banco Industrial de Campina Grande, ali no Flamengo. O que você sabe fazer? Não, trabalhei no almoxarifado, então vai para o almoxarifado. Ficha de prateleira, contagem, inventário e tal, boletim e manda para a contabilidade. Tudo bem. Aí fiquei lá um ano, aí naquela época não era empresa privada, e nem tinha concurso público, porque concurso público foi de 88 para cá, Constituição Federal. E aí eu fui para o CERP, Serviço Federal de Processamento de Dados. Foi um dos melhores momentos da minha vida profissional, porque era no prédio da ACM, ali na Rua da Lapa, né? E tinha um aparato de infraestrutura esportiva sensacional. Então eu sempre usava, eu sempre fui ligado a esporte. E aí eu fazia a distribuição daquelas discos magnéticos com as folhas de formulário contínuo para fazer o processamento, aquelas remalinas, aquelas capas HM, né? Ranca Maldonado, nem sei se existe mais. Enfim, aí era muito network naquele momento. Eu nem me lembro se estava na faculdade, mas aí eu saí dali, isso sempre escritório. Aí eu saí dali e fui do certo, o meu então chefe, né, foi convidado para o aeroporto internacional do Galeão, que chamava ARSA. Era uma subsidiária integral da Infraero, que depois veio absorver. Então eu fui para a ARSA, em 74, se não me engano. Ainda não tinha entrado na faculdade. E ali eu tinha um conhecimento da parte de almoxarifado, e já na ARSA me cobravam muito. Poxa, você não quer fazer faculdade e tal. Então aquilo foi me cutucando e tal. Eu, até 74, em 78, eu comecei a pensar na faculdade, porque naquela época tinha vestibular. Era 7 por uma vaga. Eu fiz a faculdade, foi Moraes Júnior. Eu já tinha aqui, antes de ir embora, de Moraes Júnior. E eu levei 8 anos para me formar, porque eu morava em Copacabana, trabalhava na Ilha do Governador, e na volta, o ônibus da empresa, eu saltava ali pela Central e entrava, que é Buenos Aires com a gente Feijó. Levei 8 anos para me formar, porque na porta, quem conhece a Moraes Júnior, hoje não funciona o sindicato dos contabilistas, em frente tinha um botequim, pé sujo. E realmente me atrasou, que era para fazer em 4, eu fiz em 8. Em 8? Peon, ó, só para abrir um parênteses aqui, sabe quem está aqui te assistindo? Ó? César Stage,
Oh, meu Deus, E o- só gente boa. E o Feijão chegou. Feijão, diretor institucional do Conselho de Aí o, Contabilidade. O César fez uma pergunta. o César né? fez uma pergunta, se tu conhece, se tu sabe o que é a pasta AZ. Pasta AZ. É, É aquelas pastas de arquivo, não é? eu não sei. A pasta Você AZ. tava falando daquelas coisas antigas lá do Sim. Almoxarifado, ele Caos. perguntou. É, a pasta AZ é aquela que abre capa dura, que tem uma ferragem, não é essa? Deve ser. Eu acho que é, depois ele esclarece, César, por favor. E a Naira, sua aluna, tá perguntando se ainda tá batendo um saco. Olha só, vamos com calma. Ela falou boxe aqui, tá? Ah, bom. Porque ele não falou que saco era esse. Especificou, né? Deixa eu explicar, traduzir. Uma avenida esportiva. Isso eu agradeço a lembrança, porque realmente eu gosto de boxe. Hoje, na minha idade, com 73 anos, tem que fazer atividade física, dormir, alimentação, essas coisas todas que eu tenho. No outro dia eu vi um sujeito de 50 anos que parecia meu avô. Né? Se não é meu cabelo branco, então, quer dizer, alimentação, então essas coisas. Eu faço Muay Thai, eu gosto de Não é dar verdade? uma porrada no saco também. É bom. Não né? é? Desestressa. Pelo menos eu nunca tive que bater em chefe. Porque eu pensei, você e tal, É ali, você bate na cabeça. O Mentalmente. Stage falou que você acertou, hein, Peão? Que é isso mesmo. A pasta AZ. AZ. O Elias também, não sei se ele está aí, mas ele também era lá da academia de jiu-jitsu que eu fazia. Elias, por isso que ele tem Grace. orelha, por isso que ele tem orelha amassada. Couve-flor. Couve-flor. É uma marca, né? É, uma marca Bom, registrada. mas aí eu saí do Serpo e fui para aeroporto. Foi aí que eu entrei mesmo fundo na contabilidade. Porque eu fiquei, e eu acho que a maior escola que tem é exatamente a análise de contas. Porque você vai fazer conciliações, contas a pagar, contas a receber, e não fechou, joga para resultado, depois a gente vê como fica e tal. Né? Tá fechando, é prazo e tal, aquela loucura. Não é esconder aí não, esconder não, quer dizer, não é esconder. É Fazer uma colocar numa reclassificação. conta uma reclassificação, é um termo mais adequado. Fui embora para o Nordeste, minha área já pela Infraero. Aí assumi da área de Ilhéus até Teresina a parte financeira, né, que era contabilidade, orçamento, patrimônio, tesouraria, auditoria operacional. E aí fiquei lá 14 anos. Foi aí que eu comecei a entrar em órgão de classe, faculdade, fui professor, aqueles concursos públicos de professor assistente, né, aquele com prazo na Universidade Federal para substituir e tal. E aí já estava com o meu escritório de contabilidade. Né, já estava participando como conselheiro, sindicato. Lá em Pernambuco. Lá em Pernambuco. Aquele ambiente todo, inclusive com um pouquinho de política partidária. Então começou lá a sua carreira acadêmica, começou em Pernambuco. Acadêmica, não. Do mais. O final começou do aqui magistério. quando eu me formei aqui em 86. Aí tu já começou Aí- a dar aula aqui. Não, aqui não. Aí eu me formei aqui e fui para lá. Entendi. Fiquei uns 4 anos direto dentro da Infraero até que resolvi sair. Aí que eu comecei a Entendi. virar bicho solto. Aí quando você volta? Eu voltei em 99 ou 2000, mas já estava, né, porque a minha mulher estudava serviço social e ela ia nas comunidades. E lá naquelas comunidades, muitas, na época chamava ONG, né, que era o marco legal das ONG, ou CIP, né, que era termos de parceria e tal. E hoje não chama mais OCIP, hoje é OSC, Organização da Sociedade Civil. Então tinha um marco legal em 1999, que era aquela 9.079, e teve um marco regulatório agora, com a 13.000, né, que criou a OSC. As pessoas confundem, às vezes, natureza jurídica, associação, fundação, organização religiosa, com qualificação concedida pelo poder público, que é o CIP, SEBAS, Beneficente, etc. E aí, quando eu voltei para o Rio, eu já tinha atravessado a 6.404. Foi o primeiro marco aqui da contabilidade, 76. Resumo da ópera. Aí eu falei, poxa, estou aqui
e não tem no Conselho de Contabilidade alguma coisa sobre contabilidade das ONGs. Aí eu falei na época com o presidente, cheguei lá, e disse, olha, eu sou carioca, morei fora, não posso procurar o Conselho de Medicina, de Engenharia, vamos começar a participar aqui e tal. E o que você tem? O que você sabe? Eu falei, não, tem um projeto aqui de curso informativo. Na época também estava fervendo o comitê gestor das micro e pequenas empresas também, negócio EPP, ME, EPP. E tem também o projeto de ONGs. Não tinha. E aí, então, vamos fazer aí e tal. Aí comecei a fazer. Curso de capacitação em contabilidade aplicada a entidades sem fins lucrativos. Primeiro, hoje, às vezes, eu até me surpreendo que quando eu falo entidade, o que é entidade na linguagem contábil? Que caboclo é esse, que terreiro? Não é nesse sentido. Entidade, para a linguagem contábil, é um ente detentor de um patrimônio. E o que é sem fins lucrativos? Porque às vezes a pessoa, empresário mesmo, dirigente de ONG, não fazia os princípios da segregação patrimonial. Misturava. Isso descaracterizava a pessoa jurídica. Então nós começamos a fazer isso. Por exemplo, o recurso público incubado dentro da entidade sem fins lucrativos é ativo e passivo. Se você colocar em receita e despesa, vai interferir lá no teu patrimônio. Então você tem que ter cuidados, como fazer sistema de compensação. Então a gente começou a desenvolver isso. Aí eu publiquei um livro, que foi acho que um dos primeiros naquela época, e aí que eu fui para entrar mesmo. Falei, não, agora eu vou ficar aqui. Falei, vem aqui para a faculdade e tal. Aí fui de novo empregado, carteira assinada, professor, mas aí eu já era professor, Eu fui capacitado em Preteco, quando eu trabalhei muito como instrutor, não como consultor de treinamento do Sebrae em Pernambuco. Então, para mim, uma das maiores organizações que tem em termos de capacitação. Então, eu fui capacitado como instrutor. Você fez em Pretec? Fez em Pretec? Fiz em Pretec, sou em Pretec. Você tem que saber entrar numa sala de aula, você tem que marcar o chão. Você começa a perceber logo que o professor está dançando, quando ele passa na frente da tela, faz sombra atrás. Então você já começa a identificar. Opa, peraí, mas o cara quer falar e tal, professor fone, não, vai consertar, procurar o fone, algumas coisas que, coisas que você não pode errar. Mas você marca o chão? Marca o chão. Como marca o palco, você tem que saber andar no palco. Vai ficar que nem aquele treinador do Flamengo só com a mão no bolso, não dá. Então você tem que saber o gestual. Você não fixa o olhar numa pessoa, você olha sobre todos, para um canto, olha para o canto. Você vai para um lado, vai para o outro. Então você... Existe uma técnica, Existe. Agora, como fazer isso dentro do teu plano de aula? Você sabe que está andando 15 minutos. E o aluno, às vezes, está te cozinhando. Está combinando com o outro, pergunta. Atrasa a aula. Que nem rodízio de falta que o jogador é isso aí. Faz. Então, são coisas que, às vezes, vai da psicologia do botequim, Que você, o negócio da sala de aula, cola, tal. Tinha um aluno, uma aluna que era... Eu não sei. Então, Pegou muita cola, Peu? Peguei. Mas tirou muita prova, deu zero pra muita gente? Dei. Você era o professor mau ou era bonzinho? Não, na aula bonzinho, mas na prova eles me chamavam de caveirão. Caveirão? Não sei se alguém está aí presente, porque, principalmente o público feminino, porque elas têm lugares que eu não posso... Aí, Peon, o César está dizendo aqui, que fez uma parceria com a Prefeitura do Rio e todas as entidades sem fins lucrativos, que você foi que foi o curso foi ministrado por você. Foi. Na realidade, eu agradeço até essa lembrança. Isso aí poderia até voltar, porque foi sensacional. O que a Prefeitura do Rio fez? Era o professor... Quem era? Ele faleceu. Era o assessor do prefeito, que era o controlador geral do município. O César, por favor, me ajuda, César. Então, a Prefeitura do Rio
queria que o recurso público, que é público, fosse encaminhado para as organizações sem fins lucrativos através de vínculos jurídicos e que o profissional da contabilidade que ia fazer essa contabilidade soubesse dar o destino correto a esse dinheiro do ponto de vista contábil, inclusive com prestação de contas. Aí nós montamos o projeto e apresentamos, é professor Lino Martins, sensacional. Ele era da CGM. Nós montamos esse projeto, eu me lembro bem, o César até lembrou, e foi um sucesso na época, porque muitos profissionais da contabilidade acabaram se engajando nesse processo e acabou protegendo o recurso público. Né? Então você sabe, é público, continua público na medida que ele vai atender ao interesse público. Não é? Professor então, Lino, isso aí. Professor Lino Martins. A gente tem duas. Ó, presidente Samir tá aí dizendo que tem orgulho de você pertencer à plenária do CRC. E a Naira falou que você era um professor bonzinho e botou um coraçãozinho. Eu agradeço a gentileza, porque a Naira hoje é uma profissional da contabilidade destacada, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que nunca tive assim, algum ruído do ponto de vista profissional com ela, mas já tive com alguns, né? Porque o ano começa com a reunião pedagógica. Todos os professores, coordenador e diretor. Ali são traçadas as diretrizes. Então você tem o plano de aula. Não é? Então você tem que elaborar o plano de aula, seguir aquele roteiro e colocar lá, porque você tem a fiscalização do MEC. Não é? E, por exemplo, planejamento pedagógico, corpo docente, né? E instalações são 3 itens que tem que ter. Posso te fazer uma pergunta? Já que você está falando disso, uma pergunta polêmica, posso fazer? Qual é a sua opinião particular em relação ao exame de suficiência? Boa. Bom, esse exame de suficiência é uma exigência do Conselho Federal de Contabilidade para que o bacharel se habilite e possa ser fiscalizado. Porque se ele tem o título de bacharel, se formou, mas não exerce, então não sei se vai fiscalizar. Não, eu digo o seguinte, em relação a o que você pensa sobre o exame, se você acha legal não de ser legal, de legalidade, se você acha bom, ou se você tem alguma outra opinião diferente. Não, eu acho que, por exemplo, a minha opinião, eu acho que a gente tinha que trabalhar na base, trabalhar a universidade, fiscalizar lá na universidade. Porque tem muita universidade hoje de esquina aí, que não é fiscalizada, e aí acaba tendo curso que o cara faz o curso pela internet, e infelizmente, e aí ele bate aonde? Ele vai bater lá no exame de suficiência e não vai passar. Agora, se fiscalizasse a universidade lá na base, talvez esse cara viesse mais preparado. Não, eu penso como você. Se fosse possível fazer isso na base, mas não é possível fazer isso na base. Né? Porque, inclusive, teria que ir talvez para órgãos públicos, etc. Então, eu fico ainda sem saber exatamente, porque tinha um jogador de futebol aí muito conhecido que dizia que o clube fingia que pagava e ele fingia que jogava. Não sei se se lembra. O Vampeta? Não, mas isso é público, ele fala pra todo mundo. Quando ele jogava no Flamengo, não foi? Ele dizia assim, o Flamengo finge que me paga, eu finge que jogo, então, e tá tudo certo. Eu não sei se tem capacidade instalada para o Brasil fiscalizar tantas faculdades, já que já tem a fiscalização do MEC. Então, vamos restringir ao profissional, ao bacharel da contabilidade. Não é? Então você vai colocar no mercado pessoas que têm uma formação acadêmica, muitas vezes sólida, a formação acadêmica, mas não têm mundo de vivência na rua ainda, porque podem ser jovens, etc. E numa das reuniões com coordenadores de faculdades, cursos de ciências contábeis, porque vocês não ensinam preenchimento de DARF, DORF, DUF, SPED, SPID, explode. Mas nem pode, porque se ele acabou um período, aprendeu isso, no outro período ele já mudou tudo, porque a legislação é outra. E nesse sentido, entra o Conselho de Contabilidade no programa de educação continuada, trazendo todos esses experimentos que ele não vê na faculdade,
mas que está no mercado. E é bom também para as organizações contábeis que não tem que gastar um custo de investimento no recém-formado. Vai pagar curso de SF, né, de sistema, DARF, enfim. Então eu penso que eu não tenho aqui os dados do resultado do exame de eficiência, mas eu acho que é uma tentativa do Conselho Federal de Contabilidade de mostrar que pelo menos você tem que... Acho que foi menos de 30 a última. Menos de 30. Menos de 30% de aprovação. Pois é. Então, se a faculdade, você passa pela porta e ele manda você entrar, quando eu fiz era 7 para uma vaga. Hoje eu não sei como é que está a vestibular. Hoje você só faz uma entrevista. Uma entrevista. Então, quer dizer, é o que você falou, o problema começa aí. Mas, enfim, base, né? eu ainda não tenho muita clareza, não é, sobre o exame de suficiência, não. Eu sei que é polêmico, tá? Mas se nós não pudermos ir lá na base, lá nas faculdades, não podemos inteiro, né? Porque até o Conselho Regional, gestão passada, só fazia vínculo com o Conselho se o coordenador do curso fosse profissional da contabilidade. Sim. Era uma forma de colocar, entendeu? Então, eu penso isso e agradecer as colaborações aí da turma, que é muito interessante esse, estou aprendendo muito. Quais foram os teus momentos marcantes aí na tua jornada? Tem história boa aí, professor. Por exemplo, um momento marcante para mim, na minha trajetória, foi quando eu fui apresentar palestra no Congresso Brasileiro de Contabilidade de Porto Alegre. É bom, você se sente bem. Eu fiz uma palestra com o terceiro setor, presidente de CRC, eram 6.000 pessoas naquela época. Né? Foi um momento que me marcou bastante. E depois entrou para os anais, né? Eu até anotei aqui o Congresso Brasileiro. Talvez eu tenha sido aqui no Rio de Janeiro um dos precursores do terceiro setor como um fomento, como um estímulo, como um start. Né? Hoje não tanto. Né? Eu penso que, além da rede de amigos que eu consegui construir, e agradeço até aos adversários, porque se não fosse eles eu não podia evoluir, já que eu sei que eu sou um pouco chato no sentido de o artigo tal, porque eu trabalho hoje como conselheiro de uma autarquia, eu sou republicano, por trás de mim tem 54 mil. Então, não é nem que, e não estou dizendo geral, mas às vezes o empresário não tenha um conhecimento assim da administração pública a tal ponto que ele não corra riscos. Involuntário, não estou dizendo nada de má fé, não. Então, quer dizer, hoje eu me dedico um pouco a essas questões de controle social, governança. Nós colocamos também, eu acho que é um momento marcante aqui para o CRC do Rio, nós fomos o primeiro lugar no Brasil inteiro, de todos os conselhos, na parte da implantação da transparência, lei de acesso à informação, ouvidoria e tal. Então, foram contribuições que eu dei aqui dentro do processo de órgão de classe, né? E momentos assim, lúdicos, né? Hilários, assim, da sala de aula, que são inesquecíveis, né? Eu me lembro do meu professor do primário, do ginásio. Não é possível que alguém lembre técnicas, né? Porque dia de prova é uma coisa, né? Aí tem que ser caveirão mesmo. Caveirão. Né? Mas o lado bonzinho de aula. O lado da compreensão, chegou tarde e tal, atender. Pontinho. Quando eu precisava de um pontinho para... Aí eu usava lá, não sei se a Naira tá aí. Tá. Ela deve ser, não sei se foi da época dela, o carimbaço. O carimbo que eu tinha. Como é que é isso aí? Como é que é esse carimbaço? Como é? Ele era o seguinte, se a participação ativa do aluno em sala de aula, eu fazia a ronda e verificava se ele estava trabalhando mesmo, estava operando. Então, quando eu chegava, ele ia construindo a nota dele ao longo do período. Isso. Então eu chegava, carimbava, não é o carimbo de borracha de madeira, não. É esse de plástico que vira assim. Que vem. Carimbava, rubricava
e ia somando. A galera não fazia um carimbinho desse, não? Pedro? Fazia. Paralelo? Mas o meu carimbo, aí é que está o problema. O meu carimbo, eu mandava o dono da loja fazer uma marquinha na letra, que só o meu carimbo tinha. Então eu sabia se aquele carimbo era meu. Antifraude. Já é perícia contábil. Né? Porque quando você vai pegar o cara para conversar, você já leu o histórico todo, já sabe o que aconteceu. Aí você não aponta aqui do lado. Enquanto ele olha para o papel, você está olhando para o centro dos olhos dele. Ele está olhando e você está olhando para ele. Porque ali, através da expressão facial, ele pode se trair. Então, são técnicas que você vai aprendendo no botequim, por exemplo. Esse botequim deve ter história também. Identificar, decifrar pessoas, você aprende muito em sala de aula. Você traz isso para dentro de casa. Porque minha neta com 9 anos, e vovô, eu sou esperta e tal, eu falei, mas minha filha, você não tem nem uma década, eu já estou com 7 décadas. É muito engraçado. Mas uma técnica que eu usava também, hoje dá para falar, é que vocês já entraram no metrô. Sim. Você vê como as pessoas adoram o vidro do metrô, fica logo salvando assim, olha de perfil, isso lá. Principalmente as mulheres que não gostam de... Já viu o metrô? Você não pode ver um espelho, um vidro carregado desse também. Então o que eu fazia? Entregava a prova de cabeça para baixo, e ia para frente da janela. Mas eu não estava olhando para o reflexo todo. Vendo o que estava acontecendo. E eu via as formigas lá se comunicando. Então essa daí veio da faculdade, das formigas. Veio. As formigas se comunicam em silêncio. Então eu já ia na boca, né? Então, aí, agora você não pode chegar assustando, porque os honestos, normalmente, ficam brancos, amarelos, pode até passar mal, ter um infarto, um negócio desse. É verdade. Então você tem que saber chegar com carinho e tal. Oi, tudo bem? Me dá a prova aqui, depois fala comigo. Esse sinal, esse sinal que ele fez também foi muito interessante. O sinal bateu palma assim. Ele me lembrou do aluno que... Como é que foi, Rafael? Não entendi. Não, ele tá perguntando qual foi o sinal que ele fez. Eu não vi. A Carol perguntou. Eu falei que era um sinal batendo palma com uma mão fechada, tá aberta. Porque eu comecei a estudar Libras. Língua Brasileira de Sinais. Não é linguagem. Linguagem é uma coisa, é isso que você fez. Através da comunicação visual. Tem técnicas, tem. E aí tinha o instrutor de Libras, né, espetacular, e eu dando aula. E um dos alunos, uns 5 ou 6, alunos sensacionais, ele era surdo e mudo, mas via, eu ia falando, ele era professora de livro. Na hora que eu entreguei a prova, ele não gostou da nota. Pô, mas eu dizia para ele, eu falei, professor, como eu vou comunicar? Como eu vou me comunicar? Eu falava para ele, professora, diz para ele, você se ferrou. Aí ele fez essa Mas isso não é Libras, isso é linguagem carioca dos sinais. Porque eu também sei muitas, mas são obscenas. Não é? Então eu não podia fazer isso. Só estava mostrando como ele se ferrou. Aí a professora falou e tal. Tu fez para ele assim? Não, foi. Não. Você, ó, diz para ele. Ferrou. Então são coisas assim interessantes, mas os caras são espetaculares, né? Não tem. Mas já pegou alguém, Peão, no flagra ali? Já. Várias, né? Teve Normal. Corredor grande, assim, muito. Aí que eu descobri, derrubei a teoria de Darwin. O homem não vem do macaco. Porque o que eu vi fazer, a aluna fazendo, tem que ter uma inteligência superior. Não pode ser. Não se o simples macaco. Não é inteligência do macaco. Né? Então, coisas
Eu estava entrando no corredor para aplicar a prova e eram várias. E eu estou vendo a garota lá abaixadinha assim, tentando empurrar um negocinho na fechadura. Ela conseguiu fazer uma cola, bobinando, uma bobina, que eu não sei nem quantos centímetros tinha, com cola, enfiando pelo buraco da fechadura para o aluno do lado de lá pegar a cola. E foi na hora que eu estava passando. E ela se assustou. Eu falei, não, meu filho, não se assuste não. Eu não se assuste não. Eu acho que você tem que ir para a NASA, tem que ser estudado. Pensar numa cola desse tipo, Rafael, é porque tem, né? Enfim, e isso foi muito interessante. As técnicas que o aluno usa, e muitas vezes colegas mesmo, no ambiente profissional, né? Não tinha celular. Era jornal, caderno de esporte do jornal, segunda-feira, era todo mundo na gaveta, aí o chefe chegava, fecha a gaveta, tal, entendeu? Então, coisas que hoje... Aquele rosa, banheiro. Aquele jornal rosa, né, dos esportes? Tinha também, tinha, cor de rosa, era o jornal do esporte. Qualquer um, porque tinha um caderno esportivo, né? Então, foi uma fase, assim, muito divertida. Agora, tem que fazer... capacitação em oratória, você pode estudar muito em pedagogia, andragogia, ação de conduzir o adulto. O adulto só vai fazer o que ele quiser. Não adianta você querer ensinar o que ele não quer, porque, né? Para que eu não, é só para fazer a prova, depois você esquece. Não, mas procura. Reprovar por falta, Pedro? Eu não me lembro, não. Não Não me lembro. Por falta, sim. Eu acho que eu não me lembro, não. De reprovar por falta. Acho que eu não tive, não. Já tive gente que começou e depois trancou, né? Aí... Mas você dava aula de quê? Quais disciplinas? Custo. Dava também um pouco de contabilidade, coligada, controlada, aquele negócio. Mas aí eu já estava no CPC, já tinha saído da 6.404, já estava com CPC, né? De FRS e tal. Aí era custo 1, contabilidade, custo 2, margem de contribuição, preço, custo 1, mate, mod, DIF, contabilidade, preço e tal. Então era muito interessante. Eu usava muito, agora nunca entrei em sala de aula sem levar uma aula preparada. Testava todos os exercícios, plantava erros para ver quem estava identificando o erro. E isso já me despertava. Não, aquele ali está interessado, então plantar mesmo, né? Às vezes eu escrevia até errado, propositalmente no quadro, isso é ativador, é lúdico, né? Explicação, eu botava E-I-S, explicação, não botava X. Aí eu botava explicação. Aí ficava aquele tititi lá atrás. De noite, era muito interessante. Aí alguém queria falar, mas ficava sem jeito. Mas professor e tal, ali, no momento, ele vai levar esse trauma tatuado na alma até o resto da vida dele. Eu já tive aluno que baixou o santo dentro de sala de aula. Que isso, Pedro? Que isso? Aí o que você fez? Eu, uma vez... Chamou, sei lá o Tem quê. testemunha. Mas aí o que você fez? Você deu aquela exorcizada nele? Não. A orientação que eu tive de um babalorixá é que quando isso acontece, posso encostar nisso? Pode. Você tem que chegar, acalmar, deixar a pessoa sentar, falar, calma, Deus está contigo e tal. Aí o cara vai relaxando. Você é da macumba também? Não. Tá rindo, pensei que você usava isso também. Só da Praia da Macumba. Alô, brother. Eu já entrava em sala, brother. Os, pessoal do jiu-jitsu. Karatê. Os. Bom, então, eu tinha visto isso uma vez no centro da cidade, na rua. Entrou em trânsito na rua. E viu o babalorixá. E aí aconteceu comigo, em sala de aula aqui no Rio de Janeiro. Uma vez
posso falar. Mas veio plenário pesadão, do CRC. Né? veio pesado ele ou veio tranquilo? Mais Não, levinho, mais é, levinho. Porque dava cursos de educação continuada. Eu até pedi ajuda, não me lembro se era Thelma ou Mariette. Acho que elas sabem disso. E a outra vez já foi na sala de aula da faculdade, a garota lá na frente e tal. Porque a questão não era só eu usar esse recurso. Eu já tinha visto na rua e tinha conversado, tinha procurado. Eu fui lá, vejo como fazer. Então, não sei se funciona ou não, mas no caso ali deu certo. Copista. Acalmou. Colei, acalmou. E depois conversando com os dois, porque tem que tomar remédio para controlar algumas coisas que eu não entendo muito bem. Enfim, e aí nós fizemos essa condição. Como eu migrei do mundo empresarial para o magistério como atividade principal. Porque hoje eu conheço alunos brilhantes, com 29, 30 anos, acabou de ser bacharel, entra no mestrado, vira mestre, faz uma prova, concurso e vira logo professor assistente auxiliar na faculdade, mas ele, às vezes ele não tem a vivência, né? Fora, né? De mercado, Alguma né? coisa. Né? Eu, quando entrei no magistério, eu já estava com 50 anos, Aí, Peon, 45. tem outro aluno seu aqui, ó, Daniel Souza. Daniel. Ele tá dizendo, ó, que você, o caveirão tá passando. Daniel é um excelente profissional, dono de um excelente caráter, porque isso é importante, não é? E que eu acho que ele é até da minha rede de Facebook, né, como outros são. Então, é muito bom encontrar você, Daniel. Eu sei que você está no segmento, não é? E tem mais alguém aí que você lembre aí do grupo? Porque foram muitos anos, né, semestre, enfim. Então, quer entrar como atividade principal, é sensacional. Tem que valorizar o professor, tá? O professor tem que estar capacitado. E eu fui muito ajudado com o corpo docente da faculdade que eu trabalhei, né? Sempre me ajudaram, sempre me apontaram caminhos, pessoas de outras áreas mesmo, não só da didática, da área, como, entendeu? Peon, quanto tempo você tá fora do magistério? 4 anos. 4 anos. Então, pegando um gancho lá que você falou no início, quando você falou da tua juventude, que na tua época o professor era respeitado, você acha que se você voltasse hoje para o magistério, você ia ter que se remodelar para esse estudante de perfil novo que tem lá? Iria porque eu utilizaria outras ferramentas. Os recursos auxiliares de ensino que eu usava naquela época não seriam os mesmos que eu usaria hoje, como, por exemplo, o retroprojetor, entendeu? Tipo de lousa, antigamente era giz, depois passou para pincel fora, PowerPoint, já estava usando. Essa última apresentação que a gente fez, esse convite de aula de contabilidade do terceiro setor, que você até me ajudou a construir o PowerPoint, eu teria que me adaptar, eu teria que fazer aula com celular, né? Com celular, seria muito mais ágil. Não, a pergunta é em relação ao tipo de aluno, a cultura, é aquilo que você falou. Lá atrás, eu também passei por essa, quando eu era aluno no primário, no ginásio e até na época era segundo grau, né? A gente respeitava muito o professor. O professor tinha uma hierarquia dentro da sala, uma autoridade muito grande. A gente, às vezes, até temia, né, o professor. E eu noto que hoje é bem diferente. Que às vezes o professor inverte hoje, né? O professor, às vezes, ele fica com medo, acuado. Quem dita a regra é o aluno. Então, essa é a questão, essa é a pergunta. Muito bem colocada essa sua colocação, porque, desculpa a expressão, mas eu já vi alunos dentro da sala de aula tirar nota baixa e dizer que ia meter a porrada no professor. Isso exatamente. Entendeu? E algumas vezes mete mesmo. Sim. Eu não tive essa experiência e tal. Mas aí, comigo nunca aconteceu. Graças a Deus. É porque eu trago comigo alguns ensinamentos do esporte que eu pratiquei, que eu pratico até hoje. Né? São fundamentos da defesa pessoal.
Estou falando de defesa pessoal, não estou falando modalidade. Karatê, judô, boxe, tal. Boxe chama nobre arte. Porque se você nocautear o adversário, você tem a elegância de esperar ele subir para apanhar mais. Mas não sei por que chama de nobre arte. Bom, mas eu gosto do boxe, eu gosto, me sinto bem. Desse mesa de açougueiro, UFC, essas coisas eu não gosto. Mas por que mesa de Mesa de açougue? açougueiro. É sangue É para tudo. sangue. Sangue. Não é? É uma violência, aquilo não tem arte, não tem nada. Bom, mas então quais são esses fundamentos que eu trago comigo? Falando de defesa pessoal, falando de boxe, jiu-jitsu, karatê. Primeiro, conhecer a si próprio. É um dos três. Você tem que se conhecer. Quem sou eu? 90% da minha vida eu entrego para os outros, mas 10% é só meu. Senão eu perco a identidade. Eu fico você, eu fico você, eu fico você. Isso inclusive no meu ambiente familiar, com a esposa, com a neta, com as filhas, com a cachorra. Leva para passear. Às vezes quando eu brigo com a mulher, aí o cachorro fica lá, tá vendo? A janela está aberta. Aí a mulher diz, é dela, ninguém fechou. Um meio de comunicação. O tripé ali. Conhecer a si próprio. Quem sou eu, então? Segundo, você tem que ter máxima atenção, sempre alerta. Sempre alerta. E terceiro, como eu vou interagir com o meio ambiente. Já houve insinuações que eu poderia ter algum esforço físico com algum aluno, mas dentro desses três princípios. E como eu trago isso para a minha vida pessoal, no mundo das organizações. Conhecer a si próprio é você saber em que organização você está trabalhando. E como é que você conhece ela? Lendo o contrato social, lendo o estatuto, sabendo quem é ela, quais são os objetivos sociais, etc. E sempre alerta. Porque o planejamento estratégico pode te conduzir para um lado que não é o lado que estava planejado. Então você está alerta para fazer a aproximação das divergências dentro do que é planejado. E por fim, como interagir com o meio ambiente, que é o teu concorrente, é o colega do teu lado que está sentado contigo aí, às vezes tem uma picuinha entre um e outro. E aí entra o chefe ou o líder. O chefe e o líder não são a mesma coisa. O chefe é aquele... Existem pessoas que têm a capacidade de interferir no comportamento das outras pessoas, entende? Pode, por alguma coisa, interferir. E quando essa pessoa tem esse poder de interferir no comportamento da outra, por premiação ou por punição, a pessoa está se comportando com medo de ser punido ou ganhar alguma vantagem para ser premiado. Isso não é líder, isso é chefe. Já o líder não. O líder tem algumas ideias, tem algum carisma e tem alguns pensamentos. E as pessoas entendem que o que ele diz, o que ele faz e como ele vive é o caminho certo e seguem ele naturalmente. Então ele é líder. Então não pode confundir o líder com o chefe. Chefe você tem em qualquer esquina, líder é diferente. E em sala de... Agora voltando, por que eu estou falando isso? Porque em sala de aula você tem que ser o líder. Você não vai punir, dar ração, como é pet, como é de grão que dá para cachorro, quando vai destrar cachorro. Biscoitinho. Ração de eucanuba, sei lá, chama de eucanuba. Não é. Então você naturalmente chama o aluno para você. Até um ponto que não há ruptura. Né? As famílias também têm suas ovelhas negras. Né? Até marido e mulher se separam, irmão briga com irmão e tal. Aí são características que não são mais compatíveis. Mas tudo isso você adquire na construção. Né? Hoje o meu patrimônio hoje eu acho que é enriquecedor. São 10 décadas.
Não, 7 décadas. Pô, muita gente, acho que nenhum de vocês tem um patrimônio igual ao meu. Alguém já tem 70 anos aqui? Não, então, são 7 décadas. O Ed tem no cabelo. Cabelo, ó, o cabelo eu tenho. Às vezes até eu com 73, o meu vizinho lá tem 50, pensou que ele é mais velho do que eu. Não é, porque ele está acabado, não caminha, não se alimenta, não faz bola. Mas você deu uma emagrecida na pandemia, não deu? Dei, quando todo mundo está engordando, eu estou ao contrário. O contrário. Entendeu? Por quê? Porque eu estou cuidando, estou trabalhando, tem que trabalhar, você tem que estar incluído, você não pode ficar sem trabalhar. A cabeça tem que estar funcionando, você tem que ter pertencimento. Poder estar aqui com vocês é vida. Compartilhar esse momento. Revigora, né? Revigora. A gente tá quase chegando no final. Eu queria te fazer uma pergunta. Puxa, essa pergunta é difícil. Não, essa aqui é fácil. Beleza, mulher. Essa aqui é fácil. Quais são? Porque assim, uma coisa muito marcante pra mim são os bordões do Peon. Não, mas é verdade. E assim, eu queria saber, isso veio de sala de aula ou veio com antes? Não, bordão, são situações do cotidiano, do dia a dia, que você encontra numa narrativa de futebol, num programa de humor, Zorra Total e tal, que você às vezes traz pro... É engraçado. Essas analogias que você faz que eu acho bacana. Quer ver uma que eu acho muito legal? Papo de vestiário. Quando você fala, isso aqui é papo de vestiário. Você não entende perfeitamente? O que é papo de vestiário? Não, tá no vestiário aqui, não sai do vestiário. Sim. Do jabuti. Do jabuti ela tem duas, né? Tem aquela que o jabuti, cuidado que pode ter algum jabuti aí. Sim, isso é uma questão de alerta. Por Sim. exemplo, quando você lê um texto e você viu uma vírgula que está ao contrário, você está negando aquilo que você queria afirmar. Não, vírgula, fui ou não fui. Então são questões assim que no mínimo tem que saber um pouquinho de ortografia, linguagem. Muita gente quer escrever mais adversativo com mais, somar, M-A-I-S. Mais, isso é muito comum. Que chama erro crasso e tal, ele já se incorporou. Além dessa linguagem de carioca que ele fez aí. Então, que não entendeu? escreve, só o jabuti da árvore também, aquela aqui. Porque isso aí está em tudo que é. Se o jabuti está em cima da árvore, alguém colocou lá. O jabuti não sobe em árvore. Se está lá é porque alguém colocou. Então, procurar saber porque ele está lá. Pode ter sido um deslize ou pode ser de má fé, para me engabelar. Entendeu? E a da formiga? A da formiga é a... Hein? A da formiga é a melhor de todas. A formiga não que se comunica em silêncio. Parece que é engraçado. E ainda mais época de eleição que eu estou vendo aqui no cenário carioca. Carioca não, estadual, né? Dança das cadeiras, quando muda governador, muda. Aí as formigas estão lá, bababá e tal. Estão se ajustando, etc. Mas quem é que está aí? Eu não sei quem é que está aí. Tem uma galera. Tem uma galera tá o boa. Stage, a Naira, o Sandro, o Daniel, o Samir. Sandro é engraçado, você não me lembra, acho que foi o Conhece Sandro? Sandro está em todas. Sandro é o Quem não estudante conhece mais Sandro, famoso né? do Rio de Janeiro aí. Quem não Eu acho que conhece? ele me procurou uma vez, não sei, Sandro, confirma isso se foi você mesmo, que queria Uma live? Não, queria uma forma de entrar no grupo, eu acho que eu indiquei a comissão jovem, não sei se foi ele, né? Se foi o Sandro, aí ele se incorporou, hoje é um sucesso no processo. Verdade. Aliás, essa comissão, tem uma comissão para mim que, Nossa Senhora, é aquela de condomínios, né? Pô, só tem fera ali, só tem top, os caras conhecem tudo de gestão patrimonial, condomínio, conta público, né? E a atualização, aquele negócio, se o dinheiro vai para o síndico, se o dinheiro vai para... Não estou falando em fraude, não. Estou falando em controle mesmo, sim. Bens patrimoniais, etc. Porque ele é espetacular. E depois essa comissão jovem também, né? Que é o que eu estou fazendo aqui, é passando o bastão. Para mim não tem mais, já comprei até uma Bíblia para pedir desculpa das coisas, transgressões da juventude. Para passar o bastão, aí, toma. É com vocês agora. Agora, procura ser leal à autarquia, é um bem coletivo, não é? É de todos nós, não usar
a autarquia, se a autoridade de plantão eventualmente está naquele momento e tal. Não, aqui a gente está tranquilo, porque ou você é republicano, república, ou é patrimonialista. Então o que você vai querer? Vai querer acumular patrimônio pessoal? O meu são décadas, como eu te falei, né? Aí, Então, Peon. O Daniel tá dizendo que a tua aula era tão boa que ela era no segundo tempo, sexta-feira, e ninguém faltava. Caramba, essa aula era mais Quando comprometida. É um Caveirão ótimo passa, parâmetro. Ó, e outra coisa, ó, o Samir tá falando aqui, ó. Você me botou um apelido que pegou e eu te coloquei um, que pegou. Ele tá falando que você é o oráculo do CRC, tá vendo? Samir é um jovem talentoso que está administrando um patrimônio público, não é? E nesse momento de pandemia, né, ficou difícil para todo mundo. Sim. E ainda assim ele conseguiu botar na pista da onda, com visibilidade, etc. e tal. Então, Excelente trabalho. Vamos ver como é que vai ficar. Como você também botou muito gás lá no. A turma jovem, de um modo geral, eu acho que você não tem nem 5 décadas, tem? Não tem nem 4. Não tem nem 4. Vou fazer 4 daqui a 2 anos. Então, o seu patrimônio ainda tem que crescer muito. Eu sei o que é ter 40, mas você não sabe o que é ter 73. É verdade. E talvez nem vá saber. É. Vou saber ou não, né? Mas é verdade. Futuro a Deus pertence. Não, é verdade. É verdade. A gente não sabe, né? Mas então é isso. Eu Peon, agradeço muito a oportunidade desse. É um happy hour, né? Um momento bacana, de é descontração, bacana. de encontrar. e o algumas Baeta? pessoas. Estão perguntando aqui quem é o Baeta. Baeta? O Daniel tá perguntando. Pergunta ele Baeta sobre o era Baeta. um aluno que tinha, que também é profissional da contabilidade. Cadê o Baeta? Hã? Ele tá perguntando cadê eu o não Baeta? sei, porque eu me perdi muito na Facebook, porque na hora que eu tinha um pessoal que era lá da turma de futebol de praia, academia, Sim. etc. E tinha um que era só Luiz Francisco Peon, né, que era do pessoal profissional. Aí eu não sei o que aconteceu, eu quis passar a mensagem de um para o outro, aí não deu não, misturou tudo, aí Não deu certo. Eu te procurei no Instagram, não achei. Achei Chico Peon. Chico Peon. tá. ali é o hidrante. É o hidrante. É o hidrante, que é o hidrante azul, que é o símbolo do meu time de futebol de praia, em Copacabana, que fica ali na esquina da rua Domingos Ferreira com Figueiredo Magalhães. É o hidrante azul mesmo. Aí o bombeiro ia lá, pintava de vermelho, a gente pintava de azul. Aí pintava de vermelho, a gente pintava de azul. Um time de futebol de praia muito tradicional, porque o futebol de praia era um celeiro de craques. Sim. Até para a seleção brasileira Sim. chegaram lá. E é nesse ambiente que eu vivi. Mas hoje eu, sinceramente, estar aqui com vocês é um prêmio, porque hoje eu sou contador de dias. Eu conto um dia, 7 dias eu conto uma semana, 4 semanas eu conto um mês, 12 meses eu conto um ano, e de ano em ano eu vou contando décadas. Então é isso que eu faço hoje, contar dias. E eu estudo muito, muito mesmo. Estudo muito, colaboro, como eu disse, eu fui muito ajudado, também ajudo muito. Né? E ajudar não é só dar alguma coisa, não. Ajudar é você estar do lado, nos momentos difíceis, né, das pessoas. Eu tive uns momentos difíceis de retorno para o Rio. A esposa veio na frente com 2 filhas, eu botei na casa do neto, do avô e tal, enfim. Aí tinha um momento de transição, tanto para ir como para voltar. Mas na época eu estava com 40 anos, aí estava na montanha-russa, subindo, executivo da Infraero, região, 9 estados do Nordeste, poder, né? Aí depois eu falei, nada disso interessa. Eu ia à televisão, tinha lá a gigoga, né? Aquela planta que aquela bala perdida, lá não tinha isso. Então, eu sou carioca, quero voltar para o Rio. Mas só que tem muita bala perdida hoje, né? Não precisava exagerar. Porque foi pedir. Muito bom você participar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço. Tem alguma coisa que faltou você falar? Você Não quer sei, falar no final? Não era nada para falar, não sei, a coisa foi andando. Então, você quer falar mais alguma coisa? Alguma coisa que você acha? Não, que entendam o objetivo dessa nosso happy hour, que era um bate-papo informal. Eu não vim aqui para ensinar para Exatamente. encher DUF. É uma forma de trajetória migrando de um ambiente
empresarial para um ambiente acadêmico, fazendo disso a minha atividade principal. Né? Então, que mudem, pensem nessa possibilidade e que tenha contribuído de alguma forma, inclusive para mudar comportamentos. Porque se você, depois de uma conversa dessa, eu estou saindo daqui mudado. Depois de uma conversa dessa, você sai como entrou, então não adiantou nada. Verdade. Mas eu estou levando uma bagagem de ensinamentos, de visão, tudo, né? Compartilhar esse momento com vocês. Então, se alguém está beneficiado, sou eu. Com certeza. E nós? Todos nós, né? Todos. Todos nós. Mas Ed, entendendo que é bate-papo. Vamos fazer suas considerações finais. Vamos lá, galera. Professor, obrigado aí pela sua presença, por compartilhar com a gente essas 7 décadas, né? 7 décadas, mais 3 anos, 73. Muito obrigado, queria agradecer aí a presença do senhor e queria agradecer os amigos também, Rafa, Carol, Selva, por estar aqui hoje. É isso aí. Selva é Selva sensacional. hoje foi protagonista também. Sempre é. Junto com o Peon. Com certeza. Obrigado, professor. Carol. Eu que agradeço. Não tem nem que palavras, né? A palavra é obrigado, gratidão. Gratidão pelas palavras, pela troca. Dividir um pouquinho desse teu conteúdo e toda essa tua trajetória com a gente. E é uma honra dividir aqui a mesa com esse fera, né? Uma honra. Muito Com gentil vocês você. também. Obrigada, meus amigos. Até a próxima resenha, né? Até a próxima. Peon, muito obrigado por você ter vindo aqui hoje. Você sabe a admiração que eu tenho por você. Assim, não só como profissional, porque a gente conversa várias vezes, a gente fala de Flamengo, a gente fala de tudo. E assim, a Peon é flamenguista, cara. É dos nossos, é dos nossos. Peon me batizou no CRC, me botou o apelido de Nação. Nação, que hoje todo mundo me chama de Nação, graças ao Peon. Nação rubro-negra. É isso aí. É isso aí. Peon, muito obrigado. Você sabe a admiração, o carinho que eu tenho por você. Aprendo todos os dias com você. Por isso que eu falo que o Peon é meu oráculo. Porque é verdade, cara. A gente troca muita coisa. Troca todo dia. A gente troca. Pô, o que você acha disso aqui? Isso é bacana. Muito. E assim, e pra mim, como o Peon falou, meu patrimônio ainda é metade. Eu só tenho 33 décadas e 8 anos. Mas tá bem pavimentada. Tá construindo com... Sim. Bastante alicerce. Então, Isso aí. eu aprendo todos os dias com você, Peon. Obrigado por você ter vindo. E vou deixar você finalizar aí. Você falar, você mandar um recado para quem está nos assistindo e encerrar o programa. Eu gostaria, para finalizar, agradecer a todos que participaram desse happy hour e também levantar a possibilidade de começar a pensar no magistério como atividade principal também, porque sem professor, a profissão não anda. Então, nem que seja capacitando dentro dos cursos de educação continuada. Você tem uma ideia, em 1960, meu pai tinha um home office, ele era arquiteto, tinha uma prancheta dentro de casa. Então, não mudou nada para mim em termos de ambiente de trabalho, era home office, né? Então, ensino à distância. Eu tinha uma cartilha que eu sempre gostei de estudar, chamada Treinamento Programado à Distância, só que ia pelo correio e levava uma semana para voltar. Caraca. O negócio era mesmo, esses boletins informativos, Sim. cara, viciado em leitura, como eu disse, sempre estudando. Sempre estudando. Esse é o caminho, né? Disrupção começa dentro de mim, dentro de você, dentro dela, e procurar viver em paz, não é? Deixar a marra para lá e tal, isso não agrega, deixa a marra para lá. É bom que tenha alguém que pense diferente de mim, entendeu? Não é só cumprimentar porque está contra mim, então todo mundo assim não sei onde eu estou errando, entendeu? Então, às vezes o Barreto não gosta, você, peraí, comprou um carro vermelho, pô, você está reclamando da coisa, não é, entendeu? Então, compreender o outro, ter empatia, não é? E eu só tenho a agradecer mesmo. Pense no órgão de classe como uma possibilidade também de estar engajado no movimento, né? É isso que eu tenho a acrescentar. E agradecer a todos mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, Peon. Obrigado, galera. Professor. Obrigado, Até a professor. próxima, pessoal. Tchau, tchau. Rádio.tv
porque não acaba aqui.